Olá, é um prazer estar aqui com você. Eu vou te apresentar alguns dos vinhos que estão no portfólio da Wine Eventos e que você encontra nesse aplicativo que nós disponibilizamos para você. Esse portfólio foi selecionado para que você encontre nele um número suficiente de estilos de vinhos em variadas faixas de preço para que com eles você possa atender os diferentes perfis de clientes que você tiver. Vamos começar pelos espumantes, que é o tipo de vinho mais consumido em eventos. Mas, na verdade, o que é um espumante? O que é um champanhe? O que é um cava? O que é um prosecco? Mas, para começo de conversa, a gente tem que esclarecer que espumante nada mais é do que o nome que se dá para todo vinho que tem uma certa quantidade de gás dissolvida no seu líquido. Portanto, todos aqui, a princípio, são espumantes. Mas se todos são espumantes, o que os diferencia na realidade? É o conceito de denominação de origem, que garante para você que um certo produto foi produzido em uma determinada região, seguindo regras específicas de produção e que, por conta disso, ele vai ter sempre as mesmas características, um mesmo estilo, um mesmo padrão de qualidade. Essa é a ideia. Esses dois aqui à minha direita, o prosecco e o champanhe, e também os cavas espanhóis, são produzidos sob o conceito de denominação de origem. Então, o que acontece? Um champanhe só pode ser produzido na região de Champagne, na França. Um prosecco só pode ser produzido na região de prosecco, na Itália. E os cavas nas regiões autorizadas na Espanha. Claro, cada um seguindo as regras específicas de produção das suas regiões. Esses três aqui não têm uma ligação com uma denominação de origem tão específica assim. Por isso que nós os chamamos simplesmente de espumantes. Mas é aqui que muitas vezes você acha vinhos de excelente qualidade a preços surpreendentes. O Veuve d'Argent Blanc de Blanc Brut e o Fantinel Cuvée Prestige Brut são dois vinhos muito agradáveis e fáceis de gostar. E você pode oferecer para um cliente que queira ter no evento dele um espumante muito gostoso a um preço bastante econômico. E ainda com o charme de ser um espumante francês ou um espumante italiano. Agora, o Fantinel Only One Rosé, além da excelente qualidade dele, é um espumante pensado para você atender aquele cliente que tem preferência por espumantes rosés. Essa é uma opção que você tem no portfólio. Já o Fantinel Prosecco Extra Dry, ele é mais delicado, mais elegante no paladar e tem um estilo mais refinado. Ele é perfeito para você oferecer para alguém, para um cliente teu que queira ter no evento dele um espumante que tem um nome. E Prosecco, essa denominação Prosecco, é uma expressão já muito reconhecida pelo público brasileiro. Já o Champagne Montaudoin, ele é um achado. Ele é ideal para você oferecer para alguém que queira servir no seu evento um legítimo champanhe francês, sem dispor dos altos valores que esse tipo de espumante alcança no mercado brasileiro. Outra coisa que ele tem de muito interessante é que ele é bastante frutado e não tem aqueles intensos aromas de leveduras que a gente encontra em alguns champanhes que são mais austeros. E, lógico, juntando isso ao preço dele que é imbatível. É um champanhe imperdível. Então, a gente pode, inclusive, aproveitar o momento para comentar o seguinte. A maior parte dos espumantes que eu te apresentei agora são Brut, só o Prosecco que é um Extra Dry. Brut e Extra Dry são classificações que fazem referência ao teor de açúcar dos espumantes. Na nossa legislação, em uma escala crescente que vai do mais seco para o mais doce, os espumantes se classificam da seguinte maneira. Você tem o Nature, o mais seco de todos, depois você tem o Extra Brut, o Brut, que é o espumante mais conhecido, acima dele você tem o Sec, ou seco, depois você tem o meio seco, ou demi-sec, ou meio doce, e por fim você tem o doce, que é o mais doce de todos. Extra Dry, aliás, é uma classificação que você não encontra na legislação brasileira. Geralmente, quando um espumante desses vem do exterior, ele entra na nossa classificação, ele é enquadrado na legislação brasileira como um sec ou seco. Na realidade, um espumante um pouquinho mais doce do que um Brut, mas menos doce do que um meio seco ou demi-sec. Vamos conhecer os vinhos não espumantes agora? Entre os brancos e rosés do portfólio, nós temos um branco e um rosé espanhóis da linha Toro Louco, que são vinhos excelentes para você ofertar para aquele teu cliente que quer servir bons vinhos sem fazer um investimento muito alto. São vinhos leves, frutados, refrescantes, que vão agradar a todos os paladares dos convidados. Nós temos também o Apothic White, que é um vinho californiano. Ele é meio seco e tem um leve toque adocicado que atende aos clientes que têm esse tipo de preferência, o que, aliás, é muito comum entre os consumidores brasileiros.
Já o Caliptra Vivendo Reserva Rosé é um vinho diferenciado, rico em aromas e sabores. Ele é produzido pela Caliptra, que é uma vinícola boutique chilena. Vinícola boutique porque produz vinhos de excelente qualidade em volumes menores, em pequenas quantidades. E por falar em vinhos rosés, você sabia que um grande diferencial deles é que eles são versáteis para harmonizar? É verdade, eles acompanham desde pratos que contenham, por exemplo, peixes, até aqueles pratos que contenham carnes vermelhas. E nesse sentido, eles são ótimos para os eventos que você sirva pratos diferentes, uma grande variedade de ingredientes. Eu tenho aqui comigo uma amostra bem interessante da diversidade de tintos que nós temos no portfólio do aplicativo que você recebeu. A começar pelo Toro Louco Tempranillo, que é um tinto agradável, leve, fresco, muito fácil de gostar. Ele tem, por exemplo, poucos taninos. E tanino é aquele componente do vinho que na tua boca te dá a sensação de ressecamento do paladar. Mais ou menos como quando você come uma banana verde, por exemplo. Ou seja, é um tinto muito gostoso, agradável e por um valor muito interessante. Nós temos também o Sueño Tempranillo, que é um vinho espanhol que passou por um estágio em barrica. Isso acrescentou a ele alguns aromas, como por exemplo de especiarias, além de deixar ele um vinho um pouco mais macio. Ele é muito interessante para quem quer ainda um vinho a bom preço, mas com algo a mais, com um quê a mais. E é justamente esse refinamento, esse diferencial que o Sueño Tempranillo traz. E para finalizar, pensando nos clientes mais exigentes, nós temos um tinto de uma das mais famosas regiões francesas produtoras de vinho, a Borgonha. Ele é elaborado com a Pinot Noir, que é uma uva cultuadíssima no mundo inteiro. E ela é responsável pelo paladar leve, refrescante, macio, frutado e muito saboroso deste vinho. Um tinto excepcional. Chegamos ao final dessa apresentação e você conheceu alguns dos quase 50 rótulos disponíveis no aplicativo. Foi um prazer estar aqui com você e até uma próxima oportunidade.